Guatemala, um verdadeiro tesouro da América Central, onde vulcões majestosos se erguem sobre florestas tropicais e antigas ruínas maias contam histórias de civilizações passadas. Das impressionantes paisagens do Lago Atitlán, cercado por montanhas, às coloridas feiras indígenas de Xixicastenango, cada canto da Guatemala revela um pedaço de sua rica cultura. A cidade da Guatemala, a capital, é um centro urbano que mescla história e modernidade, com museus e mercados que refletem a diversidade do povo guatemalteco. Antígua, com suas ruas de paralelepípedos e arquitetura colonial, transporta os visitantes a outra época, enquanto os magníficos vulcões, como o Pacaya, oferecem aventuras inesquecíveis. Situada no coração da América Central, a Guatemala é um país com 19 milhões de habitantes, fazendo fronteira com o México, El Salvador, Honduras e Belize, além de ser banhado pelo Mar do Caribe e também pelo Oceano Pacífico. A população da Guatemala é composta por uma diversidade de grupos étnicos, incluindo euro-ameríndios, ameríndios e, em menor número, descendentes de chineses. O país se destaca por suas tradições culturais, que combinam influências maias e espanholas, refletindo séculos de convivência e intercâmbio cultural. Embora o espanhol seja a língua oficial, a Guatemala é um país multilingüe, com 22 idiomas indígenas herdados das comunidades maias, além dos dialetos garífuna e xinca. A Guatemala é um verdadeiro paraíso natural, repleta de paisagens deslumbrantes que impressionam a todos que a visitam. Entre os destaques estão seus majestosos vulcões, que se erguem imponentes sobre a floresta tropical e os lagos cristalinos. O vulcão Pacaya, ativo e cercado por uma vegetação exuberante, oferece uma vista inesquecível para os aventureiros que se atrevem a escalar suas encostas. Com sua lava que se transforma em pedras vulcânicas, ele é um exemplo perfeito da força da natureza presente neste país. O vulcão Del Fuego entrou em uma poderosa erupção em 3 de junho de 2018, causando a morte de mais de 200 pessoas e deixando muitos desaparecidos. As cenas da erupção, com uma gigantesca parede de fumaça, pareciam saídas de um filme de ficção científica. Por outro lado, o vulcão Tajumulco é um estratovulcão extinto que, com seus 4.220 metros de altitude, é o ponto mais alto da América Central. Mas a Guatemala não é feita apenas de vulcões. As florestas tropicais que cobrem grande parte do território são verdadeiros santuários de biodiversidade. Com uma rica variedade de flora e fauna, essas florestas são lar de espécies raras, como o quetzal, um pássaro emblemático e símbolo nacional. A importância da conservação dessas áreas é vital, pois elas não apenas abrigam uma rica vida selvagem, mas também desempenham um papel crucial na regulação do clima e na preservação dos recursos hídricos. E falando em água, não podemos esquecer do Lago Atitlán, considerado um dos lagos mais bonitos do mundo. Cercado por 3 vulcões imponentes, esse lago de águas cristalinas é o coração da vida local. Suas aldeias ribeirinhas, como San Pedro e Santiago, oferecem um vislumbre da cultura guatemalteca. O Lago Atitlán não é apenas um local de beleza impressionante, mas também um centro de atividades, desde passeios de barco até caminhadas nas montanhas circundantes. Além disso, o Rio Dulce, que conecta o Lago Izabal ao Mar do Caribe, é uma das maravilhas naturais da Guatemala. Este rio serpenteia por uma vegetação tropical densa e é um dos principais corredores de biodiversidade do país. As maravilhosas piscinas naturais de Semuc Champi são um dos principais destinos turísticos da Guatemala. Essa impressionante formação rochosa, que se estende sobre as águas cristalinas do rio Carrabón, criando uma enorme ponte natural, é o local perfeito para explorar as paisagens da selva guatemalteca. Com suas águas em tons de azul turquesa, essas piscinas são uma das atrações mais belas da América Central, resultado de milhões de anos de ação geológica que moldaram o leito do rio em piscinas de diversos tamanhos. A Guatemala tem uma história rica e diversificada, marcada pela fusão de diversas culturas. A civilização maia, uma das mais avançadas da antiguidade, deixou um legado impressionante com suas cidades grandiosas, complexos sistemas de escrita e avançados conhecimentos em astronomia e matemática. Tikal, uma das maiores e mais bem preservadas cidades maias, é um testemunho da grandeza dessa civilização. Suas imponentes pirâmides e templos nos transportam para um passado glorioso. Ao explorar as ruínas de Tikal,
Os visitantes podem não apenas admirar a arquitetura magnífica, mas também compreender a complexidade da vida cotidiana dos maias, suas crenças e avanços científicos. Além de Tikal, Quiriguá é outro local de destaque, famoso por seus estelas esculpidas e suas estruturas monumentais. Estas inscrições narram a história dos governantes maias e seu poder político. O legado maia permeia a cultura guatemalteca contemporânea, visível na língua, nas tradições e nas celebrações que ainda são praticadas nas comunidades indígenas. Conhecida como Cidade da Guatemala, a capital do país é oficialmente denominada La Nueva Guatemala de la Asunción, sendo carinhosamente chamada de Guate, ou simplesmente Guatemala. Além de ser o centro político, é a sede dos principais poderes governamentais. Fundada em 1620 por colonizadores espanhóis, a cidade abriga cerca de 5 milhões de habitantes e está localizada próxima às famosas ruínas da antiga cidade maia de Caminaljuiu. Antígua, a antiga capital, é um verdadeiro tesouro colonial. Suas ruas de paralelepípedos, igrejas barrocas e casas coloridas encantam os visitantes e transportam-nos para um passado de grande esplendor. Durante a Semana Santa, a cidade se transforma em um vibrante espetáculo de tradições religiosas, onde alfombras de flores e serragem colorida adornam as ruas, e procissões repletas de fé e emoção percorrem a cidade. A diversidade cultural da Guatemala é também refletida nas tradições indígenas, que desempenham um papel fundamental na identidade do país. Um exemplo de como a cultura guatemalteca honra suas tradições é o Festival de Pipas do Dia de Todos os Santos, celebrado anualmente em 1º de novembro. Durante o evento, as famílias visitam cemitérios para decorar e limpar os túmulos de seus entes queridos, enquanto empinam pipas enormes e decoradas, simbolizando a conexão entre o céu e a terra. A vida na Guatemala é uma combinação de desafios e beleza. Embora a cidade da Guatemala seja reconhecida por sua limpeza e áreas verdes, o país enfrenta sérios problemas socioeconômicos. Cerca de 60% da população vive na pobreza, com altos índices de desemprego e 30% de analfabetismo. Além disso, cerca de 16% da população sofre de subnutrição. As mulheres da Guatemala são conhecidas por serem as mais baixas do mundo, com uma altura média de apenas 1,50 m. Essa característica é apenas uma das muitas que tornam a Guatemala única. A estatura média das mulheres guatemaltecas pode ser explicada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais, incluindo a dieta e nutrição durante a infância e adolescência, que influenciam o crescimento na fase adulta. Além disso, o país possui uma grande população indígena, e muitos dos grupos indígenas, como os maias, são reconhecidos por sua estatura relativamente baixa, o que contribui para a média observada entre as mulheres. Em várias aldeias maias, o uso de trajes tradicionais coloridos ainda é comum, variando de acordo com a aldeia e o grupo linguístico, com cada comunidade exibindo designs próprios em suas vestimentas. Embora sejam as mais baixas do mundo, as mulheres guatemaltecas são admiradas por sua força e resiliência. Elas desempenham papéis essenciais em suas comunidades e famílias, contribuindo para a economia local e preservando as tradições culturais. Nos mercados, como o famoso mercado de Xixicastenango, o movimento é constante. Vendedores oferecem uma variedade de produtos, desde frutas frescas e especiarias até artesanato tradicional. As barracas estão repletas de tecidos coloridos, que representam as técnicas de tecelagem ancestrais, passadas de geração em geração. As mulheres, vestindo seus trajes típicos, mostram com orgulho suas habilidades, criando peças únicas que são verdadeiros testemunhos da cultura local. A culinária guatemalteca também é um elemento fundamental da vida diária. Pratos como o pepián, um ensopado picante à base de carne e especiarias, são frequentemente servidos em reuniões familiares. Os tamales, feitos de massa de milho e recheados com carne, vegetais ou frutas, são uma iguaria popular em celebrações e festividades. O milho, base da alimentação guatemalteca, é mais do que apenas um alimento. É um símbolo cultural que representa a conexão do povo com sua terra. A Guatemala é amplamente reconhecida como uma das principais produtoras de café do mundo. Um exemplo disso é a região de Antígua, onde os produtores locais fornecem uma significativa parcela do café vendido pela renomada rede Starbucks.
Portanto, mesmo sem saber, é bem provável que você já tenha saboreado o café guatemalteco. Além do café, a Guatemala também se destaca pela produção de jadeíte, a variante mais cara e rara da pedra jade. Essa pedra preciosa é encontrada apenas em 4 países: Rússia, Japão, Mianmar e Guatemala. Na cultura maia, o jade era considerado um símbolo de poder e prestígio. A Guatemala é um destino que encanta os viajantes em busca de aventuras e experiências culturais únicas. Ao explorar suas paisagens deslumbrantes e conhecer suas tradições, não apenas nos conectamos com um passado fascinante, mas também com o presente dinâmico deste maravilhoso país. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela Guatemala. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas experiências ou perguntas nos comentários abaixo. Até a próxima aventura!